amados irmãos, irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, que alegria podermos nos encontrar neste espaço de reflexão sobre a palavra de Deus proclamada na liturgia. A liturgia da palavra desta quinta-feira, 15ª semana do tempo comum, nos oferece como texto bíblico para a primeira leitura um relato, uma continuação do relato do livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 17 a 20. Todo este capítulo 3 do livro do Êxodo até o capítulo 4, versículo 17 ou versículo 18, é centrado em torno de duas temáticas. A primeira temática diz respeito à vocação de Moisés, narrada em termos de uma vocação profética. A segunda temática diz respeito à revelação do nome de Deus ao povo de Israel pela mediação de Moisés. Trata-se, portanto, da identidade daquele que está prestes a libertar o seu povo da escravidão no Egito. Na liturgia de hoje, esta segunda temática sobre a identidade de Deus através da revelação do seu nome nos convoca a uma profunda reflexão sobre a imagem de Deus que nós temos, que muitas vezes nós projetamos, imagem que muitas vezes não corresponde à imagem que o próprio Deus nos revela daquilo que Ele é. Vamos, portanto, adentrar neste texto do livro do Êxodo para podermos vislumbrar qual é a imagem que nos é transmitida de Deus à luz deste texto. Relembremos um pouco o contexto no qual o nome divino é revelado. Moisés, cuja vocação é narrada em termos proféticos, é chamado do meio de uma sarça ardente. Este conhecido relato da sarça ardente que narra a vocação mosaica. No primeiro momento do relato, no versículo 6, Deus se revela como o Deus do seu pai. Ele diz isso a Moisés com uma posição que especifica o significado desta revelação. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tal revelação, no livro do Êxodo, estabelece uma ligação entre aquele que irá libertar seu povo da escravidão no Egito com as tradições patriarcais narradas no livro do Gênesis. Esse Deus, portanto, que libertará o povo da escravidão, está ligado, intimamente ligado à história deste povo desde sua origem. Diante da opressão infligida contra seu povo, Deus decide enviar Moisés. Ao que Moisés objeta este chamado: quem sou eu para ir ao faraó? Deus então lhe garante sua presença constante. Eu estarei contigo, diz Deus a Moisés. Diante disso, há uma segunda objeção, uma segunda réplica de Moisés diante do chamado que Deus lhe faz. E diante desta objeção de Moisés, a qual se refere à identidade daquele que irá enviá-lo diante do faraó, Deus lhe responde com esta expressão: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Essa expressão do nome divino, que dará origem ao assim chamado tetragrama, por causa da sua formação em 4 letras hebraicas e que vocalizadas torna-se-á Iavé, esta expressão, eu sou aquele que é, foi largamente comentada e meditada ao longo da história da interpretação deste texto. Expressão certamente misteriosa e que será impronunciável para os israelitas. Em todo caso, a raiz desta expressão do nome divino tem íntima ligação com o verbo ser em hebraico, hayá. Não é à toa que a versão grega da Bíblia hebraica, chamada de Septuaginta, ou versão dos 70, traduzirá a expressão por, em grego, ego eimi horon. Eu sou aquele que é, ou participe presente, ou ainda, eu sou aquele que segue sendo.
Percebemos assim, desta expressão do nome divino, a dificuldade que nós temos em expressar o significado deste nome. Porém, é inegável, diante deste nome divino, a carga existencial de tal expressão e sua íntima relação com o evento fundante que é o Êxodo. Com efeito, no relato bíblico, o conhecimento do nome divino, ou seja, da identidade própria de Deus, não está ligado a projeções ou a especulações de cunho filosófico, mas a uma experiência existencial de libertação e retomada da dignidade do povo eleito, que será conduzido até a terra prometida. Aquele que é e segue sendo sempre é aquele que liberta seu povo da escravidão, da opressão imposta pela mão do faraó. É, portanto, vivendo esta experiência de libertação encaminhada para a terra prometida, que o povo de Israel vivenciará a presença de Deus que é, ou seja, que o acompanha. Um Deus que é companhia, que visita o seu povo, pois está sempre ao lado do seu povo, numa experiência constante de libertação de toda forma de opressão. Em síntese, vemos que o texto lido na liturgia liga a revelação do nome de Deus a esta experiência fundante da história de Israel, que foi o Êxodo. Deus, portanto, manifesta sua identidade na história do povo, nas experiências que o marcam. Deus se revela nas experiências que nos marcam e que nos constroem enquanto pessoa e enquanto comunidade. Assim, o texto do livro do Êxodo, proclamado na liturgia, transmite a imagem de um Deus presente na vida e na história e que não se deixa limitar a especulações ou a certos sentimentalismos ou evocações emocionais que nos desviam da nossa história, da nossa realidade, mesmo marcada por opressão e sofrimento. Queremos conhecer a identidade de Deus? Olhemos para a vida e percebamos na nossa história a presença deste Deus que liberta e nos livra de toda a opressão com mão forte. Lá onde toda forma de escravidão, de opressão é vencida, Deus é. Deus está, pois Ele é aquele que é. Ele é, portanto, presença no êxodo existencial que todos nós fazemos em nossa vida. Boa meditação a todos.